Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa jurídico. Hoje eu tenho a honra de receber essa mulher incrível, a Ju, que vai dividir conosco nesse mês tão importante, né, Ju? O mês da saúde. Dia 7 comemorou-se o Dia Mundial da Saúde e, portanto, nós precisamos falar sim sobre este tema, sobre os cuidados, a arte-terapia. Essa mulher é incrível, gente. É teóloga, palestrante, né, mentora de mulheres. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. Estamos aqui, né? Primeira vez fazendo uma live. Vamos falar de saúde mental, saúde emocional. E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Já vão curtindo, comentando, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que vocês seguem, porque falar de saúde mental, falar de arte-terapia é o que nós precisamos nos tempos atuais, né? É muito importante falar do cuidado da saúde, né? Saúde mental, saúde emocional. É muito importante divulgar e se cuidar também. É isso aí. Nós estávamos aqui nos bastidores e eu já estou encantada com tudo o que tem na arte-terapia. Isso nós falamos só um pouquinho, né? Exatamente. Se tiver dúvida sobre esse tema, já deixa aqui para nós, tá bom? Pode mandar a sua dúvida, pode mandar o seu coraçãozinho aí. Sejam muito bem-vindos, vão entrando. Enquanto isso, Ju, eu queria que você se apresentasse para nós, contasse um pouquinho das suas qualificações, da sua história. Olá, gente. Sou Juliana Gouveia, tenho 47 anos. Eu sou formada em Ciências Sociais e Teologia e, recentemente, né, estudo a arte-terapia. A arte-terapia na minha vida foi um marco. Um marco maravilhoso. E veio após, né, uma doença. Fiquei doente, aí precisei parar e cuidar da saúde mental, saúde emocional. Então já estou aí há 3, 4 anos como arte-terapeuta, cuidando da minha saúde e também da saúde do próximo, né? Esse é o propósito, cuidar da saúde emocional das pessoas. Olha que importante, que interessante, é muito emocionante, é muito grato de ter a oportunidade de contar a sua história, né? Ju, tem muitas mulheres, muitas pessoas hoje em dia que acabam se entregando para alguma adversidade da vida, né? A vida é cheia de surpresas, de coisas que nos tomam e muitas vezes nós não vemos mais saída, né? Nós tentamos buscar algum tipo de apoio, outras não buscam apoio e nós precisamos falar o teu caso, a tua história e olha como começou e te despertou a se cuidar e cuidar do próximo. Em 2021 eu passei por uma cirurgia de emergência, onde eu precisei retirar o meu útero e foi um processo difícil. E aí veio um ano de repouso absoluto, né? Um ano de repouso, e nós mulheres sabemos, né? Mulher ativa, trabalhando, correndo, resolvendo tudo, imagina de uma hora para outra ficar doente. E aí, a partir daí, o que eu vou fazer da minha vida? Né? A gente pensa, né, não tem mais saída. Então, como eu sempre gostei de arte, comecei o quê? Vou fazer alguma coisa para ocupar realmente já que eu não podia trabalhar. E aí eu fui buscar arte, eu já gostava, sempre gostei. Busquei algo novo, fui buscar na arte em si, de pintura de canetas, né? E aí veio também a mandala, que eu me apaixonei por mandala, e estudando mais a mandala, eu descobri a arte-terapia. Então eu falei, uau, o que é isso? O que é arte-terapia? E aí fui buscando arte-terapia, me encantei, falei, vou unir o útil ao agradável, né? Gosto da arte, e aí vem a ciência junto para cuidar da mente, para cuidar do emocional.
Então foi aí que veio a arte-terapia, e aí eu fui me especializar, eu estou na minha segunda especialização, né, de pós-graduação em arte-terapia, e hoje eu estou aqui em Francisco Morato, com o meu espaço, né, com o meu ateliê de arte-terapia. Muito chique, é ateliê. É ateliê, é arte terapêutico, né? Então, nós trabalhamos aí a arte para dar voz às emoções, às dores, aos sentimentos. Então, não é pintura, viu, gente? Não é pintura. Não é pintura, não é aula de pintura. A arte terapia é realmente a arte tendo um braço para trazer o nosso emocional, a nossa dor, e aí a gente tratar essa parte. E sou apaixonada por arte terapia. E, igual nós estávamos conversando, né? A arte terapia ela entra para trabalhar aí o seu emocional em vários processos, em vários pontos, em crianças, em adultos, em adolescentes, em idosos. Então, é isso. Ô Ju, nós podemos falar que hoje que o mal do século é a ansiedade? A gente consegue vislumbrar isso através da arte terapia? Sim. Principalmente depois do Covid, né? Depois do Covid, a ansiedade, ela disparou. Mas a porta de entrada é a ansiedade. Porém, quando nós vamos investigar, quando nós vamos cuidar, aí a gente realmente busca, entende que a ansiedade é só aquele pontinho do iceberg. E aí a gente começa a tratar o que realmente vem causando essa ansiedade. Então é algo muito mais profundo. Né? Então, no consultório, a gente, né, no ateliê de arte terapia, a gente vem pessoas de todos, estou com ansiedade, peraí, vamos examinar. Na verdade, não é ansiedade, né? Já se autodiagnosticando, né? Eu estou com ansiedade. Ok, então vamos entender essa ansiedade, é do quê? Né? E aí a arte terapia, ela entra, e aí nós fazemos todo esse papel de investigação, igual como nós vamos no médico. Né? Estou com dor de cabeça. E aí a gente toma um remédio. Mas a gente não vai no médico de onde vem essa dor de cabeça. Por que o corpo está me dizendo que eu estou com dor de cabeça? Algo está errado no meu corpo. Né? Eu estou com febre. Eu vou ali e tomo um remédio para febre. Mas eu não fui no médico diagnosticar. Essa febre é uma inflamação da onde? O meu corpo está dizendo que tem algo errado. A ansiedade também tem algo errado, né, dentro de mim, ou emocional, e aí a gente vai trabalhando. Tem uma investigação, né? Precisa entender de onde vem. E para chegar até aí, tem um caminho, né? Existem algumas pessoas, eu sempre ouço falar aqui no escritório, inclusive, que tem alguma certa resistência com terapia, com psicólogo, com psiquiatra, né? E muitas vezes sequer, eu arrisco a dizer aqui, conhecem com profundidade o que é a terapia, o que é a arte-terapia, que é uma opção muito rica, como eu dizia, que nós conversávamos aqui nos bastidores, e eu fiquei impressionada e encantada, acho que muita gente deveria conhecer mais, né? E aí existe uma ficha, uma anamnese, um preenchimento de dados que você consegue adequar qual o tipo da arte que será trabalhada, qual tipo de terapia? Na arte terapia nós podemos usar tudo que for artístico, né? É muito engraçado, desde uma sucata, né? A gente pega uma sucata, aí eu pego folhas, né? A gente consegue trabalhar esse emocional, a gente consegue fazer um trabalho com folhas, a gente consegue fazer um trabalho com sementes de construção, né? Eu consigo fazer um sol com sementes, né, variadas. Né? O que representa esse sol para você? O que esse sol é para você? Então, aí, nesse sol, a gente, por que o sol? Por que a semente? Cada uma tem a sua representatividade. Cada materialidade vai trazer uma sensação, ela vai te trazer a memória, abrir a sua caixinha de memórias. E aí a gente vai poder trabalhar.
Né? Ah, eu estou com uma pessoa com depressão. Em que fase da depressão ela está naquele momento? Então, que material eu vou usar? Eu uso uma tinta mais fluida. Ela vai conseguir lidar com essa fluidez de não controlar, né? Eu vou trabalhar ela com uma argila que vai ter mais força. Então, vai depender de cada pessoa, do ponto onde ela está. E aí cabe ao profissional de arte-terapia, o arte-terapeuta, estar preparado para isso. Né? Fazer um bom curso, isso é importante falar. Tá? Nós temos a associação, a UBAT. A UBAT é a Associação Brasileira de Arte-Terapia, que orienta fazer um curso de pós-graduação em uma instituição onde ela vai te dar um certificado, onde você vai ter um registro, onde você vai poder trabalhar. Isso é importante dizer, tá, gente? Então, não vou fazer um curso de arte-terapia em qualquer lugar onde depois eu não tenha o meu registro para trabalhar como arte-terapeuta, onde eu não vou aprender todo esse manejo, onde eu vou ter toda essa vivência, né? São 2 anos de pós-graduação, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender, a gente precisa estar preparado para isso. Mas cada um tem o seu método de trabalhar. Hoje nós temos muita opção para trabalhar a arte-terapia. Inclusive, quando a gente fala sobre o cuidado com o curso, né, a sua habilitação para exercer essa atividade, você está lidando com a saúde mental e emocional. Né? Então, é de uma delicadeza, de uma responsabilidade muito grande. Né? Você pode alcançar alguns pontos da história da vida daquela pessoa e auxiliar no tratamento, diria até aqui, na minha humilde, na minha ignorância sobre o tema, na cura daquela situação que a pessoa está passando, não é? Ou dificultar e travar ainda mais a vida dela. Então, é muito importante, né? Ter essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade, né? Eu quero cuidar de outras mulheres, eu quero cuidar do emocional dessas outras pessoas. Então, eu tenho esse cuidado, esse manejo, né? De trazer esse cliente, de entender o processo de cada um. E ali, hoje eu posso usar esse material, hoje eu não posso. Né? Tem dia que a pessoa, olha, hoje eu não estou muito legal, né? E aí você tem apenas um bate-papo. Tem dia que ela quer apenas conversar, e aí você senta, e aí dessa conversa a gente consegue trabalhar muito mais. E também trabalhar em conjunto, tá, gente? A arte-terapia não sobrepõe o psicólogo, não sobrepõe o psiquiatra, cada um tem a sua importância. Nós podemos muito trabalhar em conjunto. Então, tem pontos que eu, como arte-terapeuta, eu vou identificar e vou encaminhar. Olha, vamos trabalhar junto com o psicólogo. Tem coisas que ele vai trabalhar, eu não vou poder trabalhar. Tem coisas que eu vou dizer, olha, procura um psiquiatra, vamos trabalhar junto com o psiquiatra. Por quê, gente? Tem coisas que precisam de um remédio. Né? Não é, né? Dependendo da situação, não é só a arte-terapia. A arte-terapia ela vai te tornar mais leve o entendimento, ela vai fazer você compreender com mais facilidade, né? Mas não vai sobrepor a necessidade. Olha, nisso você precisa de um remédio. E aí quem vai dar esse remédio? O psiquiatra. Tem que caminhar. Então, tanto ter aqui o manejo de saber estar com ele, mas também dizer, olha, vai nesse profissional. Né? São casos e casos. Né? Desde criança até pessoas mais idosas. Então, casos e casos. Casos também de reabilitação. Vamos trabalhar com reabilitação, nós vamos trabalhar em parceria com uma junta médica, com outros profissionais, para que a gente possa fazer essa pessoa voltar até aquele movimento que às vezes ela perdeu, seja um membro, né, ou a memória, né, quantas pessoas passam por um derrame, por exemplo. Né? E aí tem todo esse trabalho, né, de vir, de fazer o tato, de só um movimento simples, que para uns é simples, mas para quem passou por isso sabe a dificuldade que é. Então, o arte-terapeuta entra em todas essas áreas.
Perfeito. E que bom, você tocou num ponto muito interessante, Ju. Hoje eu tenho visto muitas pessoas intolerantes, a violência a gente tem visto um alto índice, né? No mês passado, ao palestrar ali no Senai, tive a oportunidade, e nós falávamos sobre a violência contra a mulher, sobre o assédio, o preconceito, e muitas vezes essa intolerância, a rapidez, a tecnologia, tudo na mão, tem mexido com as questões mentais, né? Muitos estudos têm já adotado esse entendimento e buscando socorro na saúde para lidar com essas situações. Existe uma idade, porque muitas vezes é um adulto que está intolerante, violento e agressivo, que na infância pode ter passado algum tipo de situação. Existe alguma limite de idade para fazer a arte terapia? Não tem limite de idade. Todos podem fazer. E é maravilhoso que todos pudessem fazer. Criança, maravilhoso, imagina, né? A criança tem a oportunidade de ter um espaço onde ela possa se expressar sem ser julgada, né? Sem ter que ter a perfeição. Ah, eu vou desenhar uma árvore. A árvore tem que ter aquele formato que a gente aprendeu. Não, é formato que a criança não imaginar. A criança tem muito da imaginação, né? Então, tem todo esse movimento de ser livre, né? A livre expressão da emoção. Então, o que vai determinar é o que você quer. Você está ali, você está disposto a passar por esse processo? Porque aí, nesse processo, eu vou descobrir coisas que talvez eu não esteja preparado. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu quero passar nesse processo, descobrir o que realmente está acontecendo comigo para tentar resolver, mas não tem limite de idade, né? O que tem são, por exemplo, eu, Juliana, adoro trabalhar com mulheres. Adoro, né? Já fiz trabalho com crianças, idosas também adoro. Então, eu me identifico nesse momento, nesse período da minha vida, trabalhar com mulheres. E aí você vai ter um profissional que ele se especializou e ele gosta de atender crianças. E aí já muda totalmente, porque já é adaptado, o espaço já é adaptado, né, para atender essa criança. Né? Já tem muito mais aí, a gente já tem muitos profissionais que atendem o autismo, o TDAH, também na arteterapia. Então, tudo isso tem que ser especializado. Vou lá, vou me especializar. Eu me especializei nas mulheres porque no momento é o meu momento de mulher, de cuidar, né, do que eu passei, da minha experiência de vida, né, de trazer isso para as mulheres. Então, o que muda é isso. Cada profissional, você vai ter que achar um profissional que seja específico para a criança ou para o adolescente, né, e também para as outras idades. Falando em mulheres, tem mulheres aqui, ó. Olha só, a galera tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Wanda, Ju, Adri, um beijo. Boa noite, Adri. Deixem aqui os seus recados, as suas... Depois eu leio tudo. Isso aí, pode mandar e amanhã tem o link, viu, gente? Amanhã vai já subir pro YouTube. Isso aí. Ô, Ju, sim, pode falar. E, gente, a arte-terapia, ela vem, né, de uma forma muito leve. Muito leve. Eu gostaria hoje que o mercado conhecesse um pouco mais da arte-terapia. Né? Nós temos, no Brasil, ela começou na década de 1940, com a doutora Nise da Silveira. E teve a partir daí que o Brasil veio trabalhar nos manicômios com a arte-terapia, né? E, igual a gente estava conversando, nós temos aqui do nosso lado, de Francisco Morato, em Franco, o nosso museu do Osório, né? Um grande psiquiatra da nossa região, do nosso Brasil,
foi um grande propulsor da arte-terapia. E mesmo assim, tendo muitos anos, muitos lugares ainda não conhecem a arte-terapia, né? Não sabem como funciona a arte-terapia, onde pode ser usado. E ainda tem aqueles que ainda dizem, Ju, é uma pintura. Você me ensina a fazer mandala? Eu quero lá fazer sua terapia, mas eu quero pintar mandala. Aí eu falo assim, olha, você quer a terapia ou você quer aprender a mandala? Ela fala, tem diferença? Tem, gente, porque fazer simplesmente um artesanato é terapia? Não, mas é terapêutico. Ele me relaxa, né? Eu pinto, eu faço bordo, eu faço outra coisa. É terapêutico, né? Mas não é terapia, porque não tem um profissional me ajudando a passar no processo. Não tem um profissional orientando e te dizendo, é isso, olha como, né, cada cor, o traço, olhando para você, as suas expressões, o que você está sentindo. Então é diferente, né? Eu amo as mandalas, ensino também a pintar as mandalas, porque eu sou apaixonada por mandala, né? Mas é diferente de uma aula de pintura para uma pintura terapêutica, né? Hoje nós temos desde uma pintura terapêutica, a mandala terapêutica, se a gente quiser só trabalhar com mandalas, um campo muito lindo que nós conseguimos trabalhar. Hoje nós temos também de que é terapia, a música terapia, já vai com o outro lado, a dança terapia, já usa bastante o corpo, né, os movimentos. E tudo isso, gente, Ju, você está falando tudo isso, o que tem a ver com saúde mental? E quando eu me percebo, eu estou cuidando da minha mente. Se a minha mente ela não está bem, ela não está boa, eu não consigo fazer nada. Então, com a arte-terapia, eu consigo, por exemplo, desacelerar. Olha, gente, que interessante. Isso é muito importante. Eu consigo desacelerar. Vou pintar, a gente vai começar uma sessão, eu tenho que desacelerar. Eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Gente, como é que faz isso? Eu preciso conhecer, depois você conta aqui para nós aonde fica o seu ateliê de queda, que a gente precisa conhecer como desacelerar. Respirando. Olha que simples, né? Então, muitas vezes você está ali acelerada com ansiedade. Claro. Você já respirou? Não, você já respirou? Nem percebi que eu respiro. A gente não percebe, mas a gente para de respirar. Quando eu paro aquele pouquinho ali de respirar, o que eu sinto? Eu sinto o meu corpo, ele, né, dá aquela esticada, eu fico tensa. Por quê? Eu não respirei, eu não oxigenei o meu cérebro. Olha que impressionante, né? Uma coisa simples. Então, percebi que eu estou acelerada? Não. Respira. Vamos respirar? Mas não é aquela... Não, vamos respirar com calma. Vamos falar... Vamos fazer um exercício Vamos aqui? segurar e... Fechar o olho ajuda também. Muito. Né? Por que eu fechei o olho? Eu vou me conectar comigo mesmo. Eu vou esquecer tudo que está lá fora e eu vou trazer o eu para eu mesmo. Para esse momento, eu vou me perceber. Quando eu respiro, eu sinto meus órgãos. Eu sinto o ar entrando. Eu sinto o ar saindo. Então, então eu não pensei mais em nada. Então, a ansiedade, ela já ficou de lado. Eu parei para me perceber. E nesse perceber, eu consigo raciocinar. Né? Por exemplo, guardei um negócio uma chave ali, onde eu não consigo. Vou pôr ali. Vou pôr aqui que é mais fácil, né? E aí, daqui a pouco você tá, onde que eu guardei? E aí você fica, louca, procurando, você não acha. E aí, como é que a gente acha? Eu parei, não vou mais procurar, vou fazer outra coisa. E aí, quando você sai disso, você relaxa, você vai lendo e fala, nossa, coloquei em tal lugar, você vai lá e você acha. Então, esse turbilhão de informação no nosso cérebro, ele vai nos dando essa canseira, né? Ele vai deixando o nosso cérebro cansado. Então, quando eu paro, eu me percebo,
né? Percebo cada gesto, percebo o meu pensar, né? E falo, nossa, realmente, olha, né? Eu fiz isso. Por que eu faço isso? E aí nós vamos dizer, não, por que você faz isso? Então aí nós vamos investigar. A gente vai investigar pintando, que seja uma tela ou simplesmente uma pintura livre, não é? Por que veio? O que essa imagem representa para você? Isso eu vou falando, a gente vai trabalhando, vai entendendo o processo. Isso é terapia. Mas eu também posso criar, né? A gente pode criar com argila, a gente pode criar com papel, né? A gente pode fazer molduras, eu posso pintar quadros, eu posso fazer recortes. Gente, é impressionante. Vocês estão vendo, né? Impressionante. É muito bom, né? Falar de arte terapia. É muito bom. E aí, você sabe que é arte terapia? Você sabe o que é? Ninguém sabe. É isso aí. Deixa aqui para nós, deixa o seu comentário, deixa sua pergunta, sua crítica, seu elogio. Conta para eles, João, de que é o seu ateliê. O meu ateliê, ele fica aqui no centro de Francisco Morato, bem aqui do ladinho da estação, então a gente fica bem próximo. É nervoso, tá, gente? Mas Centro de Francisco Morato, a gente vai colocar também na legenda. Primeira live, gente, é assim mesmo. Ai, que honra, olha só! Primeira live aqui no programa de Primeira live a gente vai, né? Vai depois, né? Vai consertando. Mas eu tô aqui no centro de Francisco Morato, já é o meu segundo ano, né? De consultório, de ateliê, né? De ateliê de arte terapia. E estamos expandindo agora, eu estou também atendendo online, tem atendimentos online. O meu foco hoje é as mulheres, eu trabalho com mulheres, tenho um grupo de mulheres com depressão, ansiedade e luto. Então são os grupos de mulheres que é uma modalidade que é muito bacana, é muito bom. Tem 2 grupos nas quintas-feiras. Né? Tem um grupo da manhã, das 9 às 11, e tem um grupo à noite, das 19 às 21. Então, se você tem aí interesse de conhecer e querer saber, depois vocês me chamam. É isso aí. A gente vai conversando. Vou deixar o arroba dela aqui, porque isso é muito importante. Isso é, como você disse, todo mundo deveria conhecer. Sim. Além de ser uma questão de saúde, é um direito constitucional. Sim. Hoje já está, as empresas já saiu a lei, né? Para as empresas ter a obrigação de dar esse suporte para as pessoas, de fazer o atendimento psicológico. Então não é frescura, eu não estou muito bem, eu não ando muito bem, eu saio na rua, eu sinto tontura, não quero me envolver com as pessoas. Não é frescura. Eu estou com ansiedade, meu coração dá ataque cardíaco. E não é frescura, gente. Você está passando por algum problema, então vamos cuidar? Vamos procurar um profissional? Lá vai ela, né? Antigamente falava isso. Mas eu não sou louca. É a resistência das pessoas, né? Eu não sou louca. Terapia é pra louco. Tô fora. Gente, não é isso. É muito bom. A gente não precisa esperar ficar louco, né? Exatamente. A gente não precisa ficar louco. A gente tem que cuidar antes, não é? Quem vai para a academia aqui 5 horas da manhã, de manhã cedo, no centro dela todo dia? Fala, meu Deus do céu, ela ama academia. Não é terapia, mas é terapêutico. E faz bem para ela, não é? E faz bem para todos, não só para o corpo, para a mente, para tudo. Por que ela faz academia? É só porque gosta. Saúde. Não é? Pensando o quê? No futuro. Então, toda essa parte psicológica também é saúde. Por que só o médico tem valor? Por que um psiquiatra não tem valor? Por que um psicólogo não tem valor? Por que um terapeuta não tem valor?
E nem tudo é questão de CID, né, gente? Não. De tomar o medicamento. Na palestra do dia 4, no posto de saúde, eu ouvi uma coisa muito curiosa, que eu confesso aqui que eu não sabia. Tem o remédio e tem o medicamento, né? Então, assim, você não precisa do remédio especificamente, você não precisa ser laudado em alguns casos. Tem né? casos e casos. Casos e casos. Nós estamos certos. É o mês da saúde, nós temos que falar de conscientização sobre a saúde. Tem que saber que você precisa se cuidar. Exatamente, mas se perceber, se olhar, é justamente isso. E é para todos, né? Eu estou falando da mulher, mas também o homem precisa disso, né? O homem é um pouco mais resistente, né? Mas o homem precisa muito, né? Também se cuidar, também cuidar do seu emocional, porque uma pessoa desequilibrada desequilibra os outros, né? Então, se eu volto e me regulo, eu consigo estar com toda a minha casa, toda a minha família também regulada. Né? Então, precisamos ter uma atenção maior para isso. Então, quando você fala do projeto, tem que se perceber. Eu me percebo. Me percebo. Quando você se percebeu, por exemplo, você precisava ir para a academia? Isso é uma história boa, viu? Não é? Isso aí a gente vai vivendo numa correria, numa loucura tão grande, tudo às pressas, tudo imediato, tudo na correria. E um belo dia eu me olhei, eu parei, olhei no espelho, não gostei de absolutamente nada que eu via. Eu falei, nossa, meu rosto está assim, meu corpo está assim, eu tô com esse peso, não estou conseguindo subir escada. Eu estava bem, não estava contente, né? Mas eu estava passando naquela correria. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí eu busquei os meios necessários, busquei nutricionista, esteticista, academia, e isso foi diretamente interligado às minhas atitudes, ao meu trabalho, né? Como a gente falou, não é terapia, mas é terapêutica. E melhorou a sua autoestima. Melhorou. Então, porque, Ju, quando que você parou? Eu parei quando eu fiquei doente. A doutora não precisou, graças a Deus, ficar doente. Eu fiquei doente. Para eu me perceber. O meu corpo já estava dando sinais, né? De que uma pandemia, uma separação, ou um câncer de mama da minha mãe, né? Então, o que a gente faz isso? Você está ali, né? Naquele movimento. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, porque um e outro, e outro, e outro. E aí, a saúde do corpo falou assim, mas precisa parar assim. E aí a gente faz o quê? Fica doente. E aí quando você fica realmente doente, aí você parou, não tem o que fazer. E agora? Tudo vai, né? Tudo atropela e aí tudo fica parado. E eu tive que o quê? Realmente parar, olhar para mim e dizer, aí sim, eu fui me perceber. Nossa, né? Eu estou sempre atropelando as coisas. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu gostaria de fazer isso. Peraí, né? Eu parei um pouquinho porque eu fiz outra cirurgia tem um mês, né? Mas o meu Pilates está ali, certinho. Vamos fazer Pilates, gente. É uma delícia. E é mentira quem diz que Pilates não pesa, que é de leve, não é não. Mas não? Não é não. Então, já estou equivocada. Não é de leve não, viu? Porque olha, a minha instrutora, que diga, né? Oh, meu Deus, minha perna pesa tanto assim. Um beijo pra Jeane. Gente, meu braço pesa tanto. Aí no outro dia você tá ali, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Não fiz nada. Fiz Pilates. Percepção do nosso corpo. Exatamente. E você falando dos homens também, você sabe que quem deu o toque para que eu me percebesse foi o meu pai. Porque chegou um tempo, assim, o estresse, né, dessa correria, dessa loucura nossa, começou a estourar uma quantidade de espinhas enormes no meu rosto, que estavam se tornando manchas. E o meu pai olhou aquilo e falou assim, não, você não pode. O que é isso? Você não pode, você tem que se cuidar. E aí isso, poxa vida, meu pai precisou falar para mim, aí eu parei e olhei, nossa, realmente não tem mais jeito.
E ainda bem que você ouviu isso, pai. Né? Foi um bom conselho. Foi um ótimo conselho, né? Então, gente, precisa se cuidar, precisa se permitir, se permita, tá? Nós temos aí muitos casos de abuso, né? A gente fala aí de excesso de trabalho, de outras coisas, mas também nós temos abusos, né? Nós temos violências de várias formas, né? Tem o abuso que normalmente a gente não fala, né? Que é o psicológico. Exatamente, que eu até falo que é um dos primeiros que acontece, né? Tem esse abuso psicológico e aí eu acho que não é. E aí olha, né? Que aí fala do seu peso, fala da sua imagem, né? Você tá, por que você precisa passar um batom? Porque você, você alisou seu cabelo, imagina. Isso tudo são abusos psicológicos. Da roupa que você veste, né? E aí você vai cada dia mais fazendo o quê? O ombro. Primeira coisa, né? Aí a gente para de olhar aqui e aí fala do cabelo, você já baixou. Fala de mais alguma coisa, aí você baixou. Daqui a pouco você tá largado, aí a gente compensa na comida, porque né? Tem tudo que a gente usa em excesso de alguma coisa, tá faltando em algum outro, tá, gente? Seja comida ou qualquer outra coisa. Eu tô muito ali comendo. Calma, o que tá acontecendo? E às vezes a gente não percebe isso. É uma coisa simples, né? Mas tá ligado que é ansiedade, né? Algum tipo de abuso, porque aí eu não consigo falar para ninguém, não verbalizei para ninguém, não pedi ajuda para ninguém, vai sair em algum outro ponto. Muitas das vezes, tanto na comida ou alguns até em parar de comer. Então, são vários extremos. Então, não passa sozinho. Peça ajuda, chame, né? Não é coisa da sua cabeça, não. E você deve estar se perguntando, nossa, mas arte-terapia num podcast jurídico, numa live de direito, né? O que tem a ver? A Ju já começou a explicar, já levantou essa bola. É uma preocupação das empresas, né? Tem uma lei de 2023, tem uma agora que vai entrar em vigor do Ministério do Trabalho, que na verdade é uma orientação, uma resolução para as empresas, que cuidem dos seus empregados, dos seus colaboradores, né? Tem leis específicas, gente, para falar do ambiente escolar, dos clubes. Então, está em todos os lugares, a preocupação é geral e virou lei, né? Por exemplo, a CIPA, né, que é a comissão que analisa, né, os acidentes de trabalho, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora, de assédio também, acrescentou mais um A. E dentro do assédio, nas resoluções e até na própria lei, ele fala e ele orienta que a empresa precisa observar as questões psicológicas dos seus colaboradores. Então, se nós não estamos com a saúde mental, com a questão psicológica, muitas vezes não é nem dentro do ambiente de trabalho que algo aconteceu, é dentro de casa, como a violência, né, que as mulheres sofrem, as adolescentes. Isso é levado para o ambiente de trabalho. Consequentemente, aquela adolescente que está começando no trabalho, né, aquela mulher adulta, ela não tem o mesmo rendimento. E aí cai aquilo em qualidade de trabalho, em qualidade de rendimento da própria empresa, e aí vira um afastamento médico. Esse afastamento gera uma despesa do governo para te pagar benefício. Então, o governo já está em vias de implantar também uma nova lei para tratar de cobrança dos agressores para devolver as indenizações. Porque não tem sentido, né? Só a pessoa que sofreu a agressão está ali e quem agrediu não tem nada, não paga. Exatamente. Inclusive a pensão por morte nos casos mais graves aí do feminicídio, enfim. Então, está interligado diretamente, né, o cuidado com a saúde, a arte-terapia e as diversas facetas com o direito.
Por quê? Trata-se de ordem social. Né, Ju? Precisa estar atento, né? Aí quando eu falo das leis, aí eu venho aqui e falo o que está acontecendo. Ah, sabe aquele dia que você acorda e você não quer ir trabalhar? O que está acontecendo lá no seu trabalho, né? Porque às vezes é cansaço, mas às vezes sabe aquele chato, aquele chefe chato? Desculpa, gente, eu vou falar, né? O chefe chato, a mãozinha inconveniente. Aquele colega que fala que ela faz aquelas brincadeiras, fala, nossa, vou ter que ir lá de novo, não é isso? Então, fique atento. Dependendo do que fala, isso sim já é um abuso, é uma agressão. Você já não quer mais ir trabalhar. E aí você não quer trabalhar, você já começa a sentir o seu corpo ruim, né? Porque o peso, a dor, eu não quero ir. Aí o seu corpo está te dizendo que você está indo para um lugar que não está sendo agradável para você. E aí, nesse ponto, assim, não só para a empresa, né? Falando de trabalho, como na arte terapeuta, a gente observa tudo, tá, gente? Tudo é observado, tudo é importante. Então, sabe aquele lugar onde você vai, onde o seu corpo, você vai porque é obrigação você ir, você não quer ir, mas você vai. Quando você volta de lá, o seu corpo está doendo, você está com dor de cabeça. Por quê? Você está num lugar onde você agrediu o seu corpo, porque você foi, mas você não queria ir. E aí você obrigou o seu corpo a ir. E aí ele te fala, olha, a gente foi, mas eu não estava confortável. Por quê? Você fica lá assim, tenso, né? Vai falar alguma coisa, eu não posso nem responder. Já imaginou isso? Sim. E aí você volta para casa, no outro dia você está cheio de dor. E aí você fala para mim, eu tô com dor de cabeça. Não sei por que eu tô com dor de cabeça. E aí você continua fazendo isso, daqui a um tempo você fala, eu tô com ansiedade. Não sei de onde está vindo a ansiedade. Pânico, né? Então, de uma coisa, a gente tem que estar sempre prestando atenção no nosso corpo. Por que a gente prestar atenção? Porque o nosso corpo fala, né? E eu tenho que ter essa sensibilidade de entender, tá? Então eu preciso de um profissional para eu aprender a passar por isso. Eu preciso de um profissional para entender o processo que eu estou passando, para não ficar doente. E aí você tem a arte terapia que pode te ajudar nessa fase muito leve, muito gostosa, né? Lógico. E aí de conjunto também com os profissionais, se necessário for, a gente encaminha. Sensacional. E eu queria falar um pouquinho também sobre a mentoria que você dá para mulheres. Conta um pouquinho mais. Nós, mulheres, precisamos. Eu digo que o empoderamento não é a mulher se tornar masculina. Né? Não precisa. Não precisa, né? Nós precisamos nos perceber e nos reconhecer como mulheres, né? Como mulheres que somos, cada uma do seu jeito, porque não existe ninguém igual, né? Somos cada uma única. Então, dentro do grupo, né, de mentoras, de mentoria, de grupo de mulheres, chama CPA, Café, Prosa e Aconchego. Ai, que chique! Olha só, Café, Prosa e Aconchego. Quem não gosta de um aconchego? Que mulher não gosta de sentar e conversar e falar? Né? É a prosa. É a prosa. É o que nós estamos fazendo aqui. E com café? Por quê, gente? Nós precisamos de ter esse lugar onde eu possa ir e onde eu possa falar sem medo, falar sem ser julgada. Né? Se eu tenho um espaço onde eu posso ir e tem algo que me incomoda, tem algo que está me atrapalhando, mas eu não quero falar porque tem gente que julga, tem gente que fala, nada a ver, não é isso. Então você tem um lugar ali onde você tem outras mulheres passando por processos diferentes de cada mulher, e aí elas se juntam e elas vão contar as suas experiências. E aí a minha experiência ajuda o processo de experiência dela. O processo de experiência dela, uma ajudando a outra. Então esse é um intuito de fazer a gente passar pelos processos e entender. Porque às vezes eu estou passando aqui e eu falo, meu Deus, eu sou a única. Não tem ninguém, né? Eu sou a única que estou passando por isso. Não é possível. E aí você chega nesse momento e fala, olha, eu também estou passando.
Só que aí talvez eu já estou passando um processo que eu já estou lá na frente, a outra está começando. Olha, para mim foi assim. E aí esse aconchego, né, de abraçar, de ouvir, de ser ouvida, de ser entendida, e se precisar a gente encaminha também para os profissionais, mas o que eu quero fazer é ajudar você a passar por esses processos do dia a dia, né, da mulher de vários papéis, né, que está sempre sobrecarregada, pegando peso, né, trabalhando, mulher, filha, mãe, profissional, estudante, né? E aí como é que faz? Uma hora precisa parar, precisa respirar. Respira. Existem muitas leis, né? As pessoas falam, não tem lei nesse país, eu ouço isso muito, eu fico chateada porque tem muita lei. Tem muito dizer, né? Olha, é o lugar da mulher onde ela quiser. A mulher precisa se empoderar. Qual o papel da mulher? Mas no momento de sentar e discutir como fazer, o que fazer, compartilhar as suas dores, os seus desafios, é raro. Por isso, parabéns nesse projeto. E a minha dificuldade hoje é o quê? A grande maioria está nessa necessidade rápida de informação. Eu estou ali na internet, eu estou vendo live, eu estou vendo reels, eu estou lá, né? É muito rápido, tudo é muito rápido. E a vida de verdade não é essa rapidez toda. O que eu tenho percebido, a vida também da internet, muitas das vezes, não é verdadeira. Então, assim, às vezes eu estou tão sobrecarregada, aí eu vou ali para a internet e passo, vejo pessoas com vidas lindas e maravilhosas, que às vezes nem é a vida dela. Exatamente. E acabo me frustrando, né? Então, para buscar informação, como que eu vou parar de me frustrar? Ai, não tem leis. Tem leis. Eu vou buscar? Ou eu estou buscando ali no rápido? Eu estou querendo pronto, né? Ah, eu vou me especializar. Gente, não é rápido. 2 anos. E aí a gente não para. 2 anos, uma especialização. Aí dessa especialização eu já vi algumas coisas. Eu falo, nossa, isso é legal para as mulheres. Isso eu gostei. E aí eu já tenho uma lista de outras coisas que eu também quero fazer. Mas eu tenho que buscar, né? Então, para quem fala, tem leis, tem trabalhos, tem isso, nós temos. Francisco Morato mesmo, tem muitas coisas para as mulheres. Tem muitas opções para as mulheres. Mas está buscando, você está sentado ali, querendo só que venha até você. Precisamos buscar, precisamos estudar, precisamos entender um pouquinho de tudo, tá? Se você achar alguma coisa que você gosta mais, aí você estuda e se especializa mais. Mas nós precisamos entender, nós precisamos buscar a informação. Porque hoje a informação, ela tem muita informação de tudo jogado na internet. Então, você busca lá, qualquer coisa que você queira, tem. Mas aquilo é essa informação verdadeira? Isso vai me ajudar no meu processo? Quem é o influenciador que está te influenciando? Né? Então, não, eu fico lá só passando a tela, né? Enchendo daquela dopamina rápida, que não, né, não satisfaz. E daqui a 1 hora, passou 1 hora, passou 2 horas, eu estou ali na internet, eu não fiz nada para mim. E aí no final do dia eu estou o quê? Frustrada, eu estou ansioso, eu estou com dores. Por quê? Porque eu fiquei produzindo algo ali, que é outra coisa também que vicia na internet, tá, gente? É o próximo vício, é o vício, né? Na verdade. Hoje, a internet ela está ali com as drogas, pau a pau com as drogas, no lado do vício, porque vicia realmente. Principalmente as crianças, tá, gente? Então, nós temos muitas crianças que já estão viciadas na tela. Dessa informação rápida, dessa muito imagem, muito som, muita claridade, muita cor. E se você tira
o celular, você tira a internet, ela já tem a crise de abstinência. E que bom que veio a lei que restringiu o uso de aparelhos celulares nas escolas. Então, o que eu estou fazendo? Então, olha a responsabilidade. Nós somos muito responsáveis, né, por muitas coisas. Principalmente a mulher, né? A gente acaba, querendo ou não, direcionando. Então, eu preciso estar bem para direcionar o meu filho. Eu preciso estar bem primeiro para mim, para direcionar o meu filho, para direcionar a minha casa, para direcionar a minha família, ajudar cada um. Entender, né? Ah, Ju, o que é arteterapia? Ah, o que a arteterapia pode ajudar no caso, né, de alguém da minha família? Olha, eu vi, então a arte pode ajudar, mas não qualquer arte, a arteterapia com um profissional. Vou lá colocar meu filho, ou meu sobrinho, ou alguém da família para pintar, ajuda? Vai ajudar, mas ele não vai pôr para fora o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Né? Vai ajudar ele a expressar, só jogar ali, fazer a técnica. Mas entender o processo que ele está passando, algum trauma, algum bullying, que muitas das vezes não fala, né? O bullying e o cyberbullying, né? Tá complicado. Tá muito difícil. Então, mães, preste atenção no que seus filhos estão vendo, né? Tem muita coisa aí na internet que machuca o seu filho e você não está enxergando. Como que eu vou enxergar? No comportamento. É sempre no comportamento. É um comportamento meu, é um comportamento do outro. É um comportamento que vai mudar, que vai te dar um sinal que a sua saúde mental ou emocional não está bem. É um comportamento. E aí eu deixo para lá. Deixa para lá. É assim mesmo. É a idade. Né? Não é. Eu estou da TPM, mas espera aí. Mulheres, né? Nós não fomos feitas para ter muitos sangramentos, nós não fomos feitas para ter muitas dores, né? Naquele nosso período de menstruação, por exemplo. Então, se eu tenho muita dor, algo está errado com o meu corpo, eu preciso procurar um profissional, né? Então, tanto da saúde, como também eu passei muito estresse. A gente estava falando de casos, né? Vou pôr um caso aqui, que é recente. A pessoa chegou para mim e falou, nossa, a gente conversando, tudo, eu não sei o que aconteceu, eu tive muito sangramento e desceu para mim. Pode, aqui pode falar tudo. E eu fiquei menstruada. E aí eu falei, peraí, mas você já passou da menopausa, como você ficou menstruada? Nossa, verdade, né? Então, e aí ela contou pra mim tudo que passou, foi no médico, fui, fez exames, não deu nada. E como não deu nada? Vamos investigar melhor, vamos investigar. E aí me deu, né, aquele, peraí, e como é que foi os seus dias? O que aconteceu nesses dias? Né, durante a semana, por que aconteceu isso? E aí, gente, a pessoa teve um nível de estresse lá no alto. Sabe aqueles dias que nada dá bom? Alguns dias, na verdade, né? Então, assim, foi problema com família, né? E virou uma bola de neve. Foi muito tenso, foi muito estresse. E aí o corpo saiu para onde? Para onde ele tinha uma fraquezinha. A gente só precisa de uma fraquezinha no corpo. Onde é a fraqueza do seu corpo? Então, quando você estiver estressado, quando você estiver tenso, quando você estiver passando algo muito forte, vai ser nesse ponto que vai sair. Porque o corpo vai precisar aliviar. E aí a gente falou, olha, provavelmente esse seu pico de nervoso, de estresse, o seu corpo precisou sair em algum ponto, estourar em algum ponto, estourou nisso. Os exames não detectaram. Não deu, porque não é emocional. É o emocional, né? A minha mãe tinha muito isso, né? Tem, passava um nervoso, eu ia no banheiro. Passava um nervoso, já passou isso com você? Que é aquele nervoso, nossa, na hora você tem que correr no banheiro. Então, isso é o nosso emocional desregulado. Né? Então, a gente precisa entender. Lógico que tem todo, né? A gente precisa entender cada caso. Né? A gente tem pessoas que precisam passar, por exemplo, um nutricionista.
né, para entender, porque aí já vem, aí tem que fazer um exame de quê? De vitaminas, como estão as vitaminas do seu corpo, né? Então, cada fase, cada pessoa é uma pessoa. E aí a gente tem que entender não só na arte-terapia, né, de usar as técnicas de expressão artística como forma de linguagem, né, para você falar da sua dor, para você expressar o seu emocional, mas também cada caso é um caso. Então, cada profissional, cada pessoinha é uma pessoinha. A gente vai lá e vai estudar o caso daquela pessoa. Né? Sensacional. Gente, eu vou só dar uma olhadinha aqui no Instagram, que tá bombando. Ai, boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Gente, obrigada. Mandem pergunta, eu respondo assim que disponível. É isso aí, gente. A gente vai olhar aqui, ó. Tem perguntas? Dei uma dica aqui, Rua Virgílio Martins de Oliveira, número 20, segundo andar. Tá vendo? Olha aí. O ateliê da Ju. Olha que top! É isso mesmo. Ó, a Adri disse, vou ter que sair, Ju. Parabéns, live super importante, conteúdo profundo. Obrigada, Adri. Gente, vocês são incríveis. Nós já estamos aqui, ó, 56 minutos e tem muito mais para falar. Tem, dá muito. A gente vai ter que fazer outro encontro. Vamos fazer outro encontro para aproveitar. Mandem as perguntas, né? Quem sabe um outro encontro a gente já tira as perguntas, as dúvidas de vocês. Sim, eu vou fazer um merchan e dar uma dica, tá? A dica para vocês, mulheres, que precisam de informações. A ideia do programa é esse, é informar, né? Sejam multiplicadores de informações. Isso tudo que nós estamos falando é super relevante, é uma questão social, né? Que vem preocupando as empresas, os médicos, os juristas, os terapeutas, toda a sociedade. Então, quando falamos de proteção das mulheres, mulheres vítimas de assédio, de violência doméstica, nós recebemos aqui esses panfletos, essas divulgações da Lilian, que é a líder da GCM da cidade de Caieiras. Ela deixou aqui todas essas dicas para nós sobre a Lei Maria da Penha, para você entender um pouco mais, os tipos de medida protetiva, porque lá a prefeitura fez um convênio com o Ministério Público e estão praticando a Guardiã Maria da Penha. São com viaturas da GCM acompanhando as mulheres vítimas que já possuem medida protetiva. Isso é importante. É muito importante de falar. Divulguem, espalhem esse conteúdo. Quem quiser, deixa um recadinho aqui para a Ju, deixa para mim, que eu mando para vocês o material para que leiam. Deveria ter em todos os municípios. É interessante isso, né? As mulheres às vezes querem falar, mas se sentem tão desprotegidas, né? Exatamente. É muito importante. Parabéns a pessoal de Caieiras. Parabéns, é isso aí. Vamos em frente juntas, levando informações, conhecimento, fazendo aqui uma propaganda da Ana, nossa queridíssima Ana esteticista, lá de Caieiras também, esteve aqui conosco, falando sobre mulheres empoderadas, mulheres de sucesso. Ela deixou esse mimo aqui para nós, que eu vou entregar para você, sobre tratamento de pele. É uma mulher tem que cuidar da mente, do emocional, mas também, como diz, da assim, né? Tem que deixar tudo lindo, ó. Vamos lá na estética facial e corporal, hein, gente? A clínica dela é linda, incrível. E tudo de bom. Tudo de bom. Nossa. Massagem no rosto. Sim, levanta tudo, né? Nossa, precisamos sempre. Obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. E também, mais um mimosinho do podcast, do programa. Ninguém segura essa mulher. Ninguém segura uma mulher segura. Ó. E é verdade, né? Uma mulher segura de si, do que sabe, do que se entende do seu corpo, da sua mente,
ela vai longe. É isso aí, gente. E pra gente encerrar, que pena. Já tá no final, né? Passa rápido. Passa rápido. Olha, o Instagram tá dando 15 segundos. Nossa, gente, obrigada no Instagram. Obrigada. Vou ler aí as perguntas de vocês, tá? Depois eu respondo. Muito obrigada mesmo a cada um que entrou, que participou. E próximo estaremos juntos de novo. É isso aí. Muito bem. Gente, eu queria pedir aqui para vocês aqui do YouTube que estão acompanhando para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Hoje, uma nova performance, Instagram, a gravação aqui para o YouTube. Mas eu quero pedir para a Ju contar para nós, para a gente encerrar com chave de ouro, um caso, Ju, que você atendeu e te emocionou. Um caso que eu atendi me emocionou. Ai, gente. Escolheu um, né? Pode contar, mas aqui a gente não tem limite de tempo, pode contar. O que me emocionou muito, assim, no processo, né? Foi uma reabilitação. Eu atendi uma senhora, as filhas delas me procurou, ela teve, não estamos falando de saúde, ela teve uma herpes, tá, na cabeça. E vocês sabem que herpes queima, né? E esse problema, ela era uma mulher muito vaidosa, e aí ela parou de sair, ela parou de fazer tudo, né? Ela não queria mais nada, não queria nem visita, nada. E aí eu fui fazer esse atendimento em residência, e um dia após vários atendimentos, a gente compreendendo todo o passo a passo dela, ela ia viajar, as irmãs chamaram ela para viajar e ela não queria ir. Por quê? Porque ficou tudo manchado, manchou o rosto, queimou, o cabelo ainda estava voltando, estava crescendo ainda, então ela ficou muito receosa de sair, porque as pessoas iam ficar olhando. E eu falei, mas você precisa, né, ter esse contato, ver como é que vai ser, como é que você vai se sentir para a gente continuar trabalhando, porque o intuito era justamente esse, trazer esse cuidado, né, desse amor próprio. Mesmo passando nesse processo, a gente tem que se cuidar, né? E eu falei para ela, e se você for de chapéu? Ah, mas eu não tenho chapéu. Eu falei, ok. E conversa, passamos a sessão, tudo, e eu tinha chapéu. Aí eu cheguei em casa, assim, né? Eu fiquei, sabe, o dia inteiro, o resto da tarde, eu atendi ela à tarde, eu fiquei a tarde inteira pensando, né? Eu vi o chapéu lá, eu pensava nela. Eu falei, quer saber? Vou lá levar o chapéu para ela. A gente mora na mesma cidade. Chegou a noite, peguei meu marido e falei, vamos lá. Mas você vai lá fazer o quê? Vou levar o chapéu para ela. Fui lá, peguei o chapéu, bati na porta. Quando ela me viu, ela, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu falei, vim trazer o chapéu. E aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, que eu falei, você não vai viajar? Você não vai passear com seus irmãos? Você vai com o chapéu. Você põe o chapéu, fica chique, né? Chapéuzinho, e você vai embora. E aí depois você vai contar pra mim como é que foi. Se doer, se arder, aí você tira, tudo, mas não deixa de não ir, né? Vai passear, vai experimentar como é que foi. E eu fiquei, né, apreensiva, falei, Zé, foi, não foi? E ela foi. Passou um fim de semana inteiro viajando. Pegou o trem, ela falou, olha, eu peguei, fui de trem, depois eu ainda peguei um ônibus, e eu nem me liguei que eu tinha problema. O chapéu que estava aqui na cabecinha e ninguém olhou para ela. E a partir daquele dia ela começou a sair, ela começou a socializar, né? Ela, mas se olhar aqui para minha manchinha, vamos fazer uma maquiagem? Ela já voltou aos poucos a usar a maquiagem, já fez uma maquiagem. Então foi algo assim que para mim me marcou, né? Porque uma coisa simples, né? Poderia não ter levado, mas aí esse ponto foi um ponto onde realmente os atendimentos com ela virou e realmente assim a autoestima dela voltou, ela começou a encarar de uma outra forma esse processo. Hoje ela está muito bem, graças a Deus. O cabelo já cresceu, já ficou tudo bem, já tem
mais de um ano, né, esse atendimento. Então, assim, foi algo que foi profundo para mim, né, porque assim, foi, nossa, a gente parar e realmente se colocar no lugar da outra pessoa, ter essa empatia, né. Então, para mim foi um caso, assim, que sempre vou e eu volto lá quando tem alguma coisa, assim, marcou muito. História linda, né, gente? Que podcast incrível, que live incrível. Obrigada. Empatia, qualificação, buscar conhecimento, se conhecer e se preocupar também com o próximo. Sim. Quando eu estou bem, eu ajudo o outro. Né? Se eu não estou bem, eu não consigo ajudar ninguém. Essa é a verdade, né? E não esqueça, peça ajuda, tá? Você não está sozinho em nenhum processo. Está passando por algum processo difícil, procure ajuda. Procure alguém, não quero pedir para alguém da minha família. Peça para um vizinho, peça para um amigo, veja um profissional, né? Porque assim, às vezes você tem, eu não vou lá naquela clínica, eu não vou lá na clínica. Não, manda mensagem, olha, eu quero conversar, né? Eu preciso de ajuda. Então você vai ter sempre alguém que vai te ouvir. Então não fique sozinho. Procure ajuda sim. Obrigada, Gil, eu que agradeço pela participação. Eu que agradeço, né, de ter confiado em mim estar aqui. Eu tenho volta, mas deu tudo certo. Tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Vamos fazer o meu projeto. E, precisando, estamos aqui nos próximos. Com certeza vai ter parte 2, hein, gente? Muito bem, já está super convidada. Mais uma vez, obrigada. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Curte, comenta, compartilha. Sim. Não esquece que semana que vem tem mais. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.